Fala, rapaziada do canal Santos pra sempre. Rapaziada, boatinho aí, ó. Tassiano, Atlético Paranaense querer levar Tassiano. E agora parece que o Santos tá com dificuldade também na renovação do Rian, né? Ou Ian. Enfim, como vocês preferirem, um volante menino que eu já venho dizendo aqui nesse canal que eu acho que ele merece oportunidade, mas que ele está receoso de renovar com o Santos por conta da falta de oportunidade, e ele está correto. O errado é o Santos nisso, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esses dois assuntos, o Tassiano, sua saída que agora o Santos vetou, não vai mais para o Atlético Paranaense, e sobre essa renovação de contrato do Rian, ou Ian, que talvez ele vai acabar saindo de graça ainda por cima, e aí é pra fuder mesmo, realmente. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de eu começar a falar sobre os assuntos, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, por favor. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, esse canal fala sobre tudo que aborda o Santos, porque o Santos é a nossa vida, beleza? Então se você é santista, te convido aí a acessar o canal, conhecer, tá? E dá o seu like aí, se inscreva, por favor. E é isso, e comenta aqui embaixo, depois no fim do vídeo, o que vocês acharam sobre o vídeo e suas considerações sobre o vídeo dele também. Beleza, rapaziadinha? Vamos lá, vamos falar sobre Tassiano. Bom, isso não é uma opinião só minha, né? Somente minha. Deixa eu ir um pouco para trás. Isso não é uma opinião somente minha, eu acho que é uma opinião de todos os santistas, de que o Tassiano não serve para jogar no Santos. A gente não aguenta mais esse ser humano, esse jogador, que na verdade nem é jogador, mas a gente não aguenta mais, cara. A gente não quer mais esse cara. A diretoria sabe que a torcida pega no pé dele. Quando ele, o Santos estava jogando os últimos jogos antes da parada pro Mundial, a torcida tava vaiando toda vez que ele pegava no pé, pegava na bola. Então, a diretoria sabe. O Neymar quase deu um tapa na orelha dele no jogo. Tão raiva que ele fica, um cara não consegue escorar uma bola, mano. O Tassiano não consegue escorar uma bola. Escorar. Receber um passe e escorar. Ele não consegue, ele não tem a capacidade de escorar a porra da bola, ele não consegue. Então, se ele não consegue escorar uma bola, ele também, nitidamente, tem dificuldades para dar passes, porque ele é ruim de bola. Então, se ele não consegue nem dar passe, nem ajeitar a bola, nem dominar direito, tá? Você não consegue dominar uma bola. Vocês sabem bem, vocês santistas que assistem os jogos, você sabe que ele não consegue dominar. Você já viu ele errando domínios básicos do futebol, passes bizarros. Enfim, isso é Tassiano. Eu não tenho o que dizer aqui. Ele já foi testado de todas as posições. Falta só pôr ele no gol. Vai que rende mais na linha. Põe no gol. Já tá testando ele em tudo quanto é posição. Põe na porra do gol. Vai que ele joga melhor e consegue, sei lá, sair aí como goleiro. Descobre uma nova função na carreira. Porque jogador, de linha, ele não consegue. Não dá. Entendeu? Então, pra mim, o Tassiano tinha que ser vendido. Mas vamos pôr as considerações. O Atlético Paranaense queria um empréstimo sem obrigação de compra. Aí o Santos não aceitou por conta disso. O Santos queria um empréstimo com obrigação de compra. E parece que o Marcelo Teixeira, os caras da diretoria, estão achando que o Tassiano foi pouco aproveitado. Exatamente. Eu não vou nem entrar não vou nem me estressar por isso. Mas eles acham que o Tassiano foi pouco aproveitado por conta de ser testado muitas vezes nas suas funções onde ele não se sente bem jogando. Mas aí que tá, você santista também sabe que ele jogou em várias posições, desde o caixinha, ele não consegue jogar em nenhuma. Então onde será que é a posição dele? Por isso que eu falei, para ele tentar jogar no gol. Não vai ser, não tô falando aqui para ele, eu não tô falando nessa ironia por conta do Brasão. Até porque o Brasão é o nosso melhor jogador, né? Em nível de temporada, ele tá sendo o melhor. Mas vocês entenderam a ironia, né? Enfim, é triste, não tem nem muito o que se alongar sobre o assunto. O Santos teve a oportunidade aí de dar um pé na bunda do Tassiano. Eu também acho que ele deveria, um empréstimo, ter obrigação de compra, sim, também. Então, eu nem vou tá discordando tanto assim da diretoria nesse ponto, porque ele é um jogador ruim. Então a chance de o Atlético Paranaense devolvê-lo é muito grande. Mas mesmo assim, eu acho que valia a tentativa, sabe? Lógico, uma obrigação de compra seria muito melhor, porque a gente ia se livrar realmente dele.
Mas eu acho que o empréstimo tá super válido também, porque o Tassiano, ele não entrega, nosso sol começou a vir forte. Ele não entrega, então, quem sabe, né, a gente poderia dar essa aposta aí, mandar ele por esse empréstimo normal mesmo e deixar ver o que acontece. Vai que ele desempenha bem, o Atlético compra ele. Enfim, ele teve a chance de sair, agora o Santos não vai vendê-lo e as chances dele fazer um 7º jogo aí pelo Brasileiro é grande, visto as notícias. Então, é isso aí. A gente vai ter que aturar esse cara. Mas faz parte. Eu acho que o Santos tem que... Se, porra, o cara não desempenhar mais mesmo, porque eles querem ver mais alguma coisa. Eles querem, sei lá, que ele faça um gol contra. Não sei. Mas eles ainda acreditam que ele pode dar uma esperança. Então, depois que eles identificar que realmente o cara é bagre, é ruim, não serve, eles, porra, dá um jeito, cara. Reincide o contrato e aí já é a maior cabeçada do mundo, porque o Santos pagou 30 milhões de reais nesse cara. É bizarro. Gente, vocês sabem como que foi essa negociação. É assustador, cara. Tipo assim, não tem como defender. A diretoria foi amadora, muito amadora. Um jogador desse não vale, mas nunca o valor que o Santos pagou. Mas nunca, nunca. E ele ainda é velho. Caralho, mano. Eu não entendo. Tem que ter paciência. A gente já falou sobre o Tassiano aqui várias vezes, porque eu odeio esse cara. Mas é sobre isso, tá? Ele não vai sair, ele teve a chance de sair, mas o Santos, a diretoria, continua insistindo. Eu acho que um dos motivos para ele insistir é pelo preço que eles pagaram. Eles querem que o ego deles seja massageado. Eles querem que o Tassiano comece a fazer gol, que é muito difícil mesmo, quase impossível, mas eles querem quer tentar até o máximo, para poder falar, olha, critica a diretoria aí que trouxe o Tassiano por 30 milhões. Vai pro caralho, mano, nossa. Enfim, rapaziada, vamos falar sobre o Rian, ou Ian, né? Vamos lá falar sobre ele. Assim, quem acompanha aqui o canal, né, já tá sabendo que eu falo sobre ele, que eu comento sobre ele nos vídeos. Alguns vídeos eu não comento, alguns eu comento quando tem sentido. Por exemplo, no vídeo do Zé Rafael, que eu falei sobre o Zé Rafael e o Roleiser, a importância dos dois, eu falei sobre ele, falei que... Na verdade, eu não lembro se foi nesse vídeo do Zé Rafael do Roleiser ou se foi no vídeo do Ilharão e do Igor Vinícius, porque eu lembro que eu comentei sobre ele por conta da contratação do Ilharão, né? E que eu acho que ele deveria ter oportunidade, porque ele é um menino que mostra potencial, mas a diretoria e as comissões técnicas não estão dando essa oportunidade para ele, e a gente podia acabar perdendo ele, e é o que pode ser que aconteça por conta disso, por conta que o Rian tem o contrato encerrado aí no fim de 2025, nesse ano, e o Santos estava tentando uma negociação, parece, mas o jogador e o seu staff está receoso para renovar com o Santos por conta da falta de oportunidade. Eles não sentem segurança de que vai desempenhar, de que vai entrar em campo e ter oportunidades com essa comissão técnica. E, logicamente, o jogador precisa buscar algo melhor para a carreira, ele precisa jogar. O menino é um menino que tem potencial, é um menino bom, inclusive no amistoso contra o Leipzig ele fez gol, então é a única oportunidade que ele recebeu, porque pelo que eu me lembro, a única oportunidade que ele recebeu de jogar mais tempo foi no amistoso contra o Leipzig. Mesmo assim, não é parâmetro para nada. Ele jogou um segundo tempo, se eu não me engano, inteiro, só. E mesmo assim, ele fez gol. Ou seja, a gente sabe que o menino tem potencial. É um tipo de volante que eu gosto muito, que apoia muito o ataque, tem uma finalização boa, tem bons passes, é imponente na marcação também. Ele é um menino que se entrega muito. Eu gosto do Rian, eu acompanho ele desde as copinhas, então... Eu acho que ele deveria ter oportunidade com certeza, mesmo com a contratação de Arão, mesmo com a gente sabendo aí que o Zé Rafael é o trem, mesmo sabendo também aí que o Bom Tempo de vez em quando pode entrar ali, eu acho que os dois têm que ser muito utilizados, o Bom Tempo e o Rian. E tem outros meninos da base também, que eu acho que tem que ser aproveitado. Enfim, é triste, sabe? Se a gente perder um menino com sem nem poder ter oportunidade, pelo menos, sem a gente poder nem ver, sabe? E ainda mais de graça, porque se ele não renova e sai de graça, é muito pior ainda, muito pior ainda. Quantos jogadores a gente já não viu no Santos saindo de graça com potencial? O Yuri Alberto saiu de graça, o Caio Jorge, enfim, eu não lembro se o Caio Jorge saiu de graça, mas eu acho que saiu sim de graça, né? Muitos outros
É que eu não vou me lembrar agora, pelos que eu me lembro, os atuais, o Yuri Alberto, o Caio Jorge. Se eu não me engano, o Caio Jorge eu não tenho certeza, mas o Yuri Alberto eu sei que saiu de graça. O Claudinho, que estourou no Red Bull Bragantino, né, que hoje tá jogando lá no Zenit, se eu não me engano, se ele não trocou de clube, que foi artilheiro do Brasileirão, foi craque do Brasileirão em 2022, se eu não me engano, em 2021. Ele saiu de graça da base do Santos. Tem vários outros casos aí que o Santos deixa suas joias saírem de graça, cede de graça e vê os jogadores brilhando em outros clubes. E, porra, é maluquice, né? A gente já não sabe cuidar do dinheiro que a gente faz com os jogadores. Agora, deixando eles saírem de graça ainda é o mais bizarro. Mas o ponto que eu quero dizer aqui também nesse vídeo não é nem o fato de eu estar pensando na venda do Ryan. Eu acho que o Ryan tinha que ser aproveitado no profissional, sabe? Lógico, uma oportunidade de venda, conforme ele vem se destacando, ela é totalmente válida. Mas a gente nunca nem chegou a ver direito o menino. Ele não teve nenhuma oportunidade praticamente no profissional. E pra mim, isso é um erro bizarro, assim. E ele é constantemente relacionado aos jogos, mas ele não entra. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. A informação é essa, que tem um entrave aí nessa negociação de renovação, que não sabe, o futuro dele tá incerto. E pra mim é um motivo de muita tristeza, mas muita tristeza, porque eu gosto do futebol dele, eu vejo um potencial e eu gostaria de vê-lo no profissional, eu gostaria que ele tivesse oportunidades constantes, tá? Igual algum tempo teve, mas agora também já tá deixando de ter. Enfim, cara, não é só o Ryan que tem esses casos de pouca oportunidade, ultimamente está sendo todos os meninos da base. O Marcelo Teixeira, a comissão técnica, os dirigentes, o próprio Matos falou na coletiva dele que vão usar com certeza a base, sempre estão dizendo que vão estar utilizando sempre a base, que está no principal foco deles. Mas, gente, eles citam aí o Souza e o Sherman, mas o Souza, ele foi começar a ter oportunidade por conta de uma lesão, uma suspensão que o Escobar teve, e depois se destacou quando o Escobar foi suspenso no jogo. E aí, para não sacar ele do time, a gente, como o Sherman não está desempenhando bem como lateral, colocou o Escobar na direita e o Souza na esquerda. Por quê? Porque ele teve uma oportunidade, porque o Escobar foi suspenso, entendeu? E foi nessa oportunidade que ele teve, por conta de a gente não ter outro, ele entrou e jogou, porque ele é bom. Os meninos são bons de bola. Aí agora ele tá começando a ter sua sequência, se lesionou, né? Teve um probleminha lá, mas agora, pelo que parece, o Escobar vai voltar a ser titular. Enfim, eles falam, sintam do Souza, do Sherman. O Sherman teve muita oportunidade realmente, mas ele tá numa fase ruim. O Santos precisa ir atrás de outro. Mas é assim que a gente vê os meninos que vão crescendo, o desenvolvimento deles. É assim, jogando. Vai ter fase ruim, vai ter fase boa. O Sherman teve sua fase boa também. Tá passando pela fase ruim. O Souza tá começando agora a ter mais oportunidade, entendeu? Mas eles citam só os dois. Bom tempo, beleza, teve bastante assim, não acho que ainda é o suficiente, mas agora ele já está sendo sacado do time. Ele era um titular que a torcida, todo mundo via como absoluto, pelo que ele entrega, pelo que ele joga de futebol. Bom tempo é um jogador que, para mim, eu deveria ter até colocado ele no vídeo que eu falei sobre o Zé Rafael e o Roleiser. Ele tá com certeza aí como terceiro destaque para mim, como os melhores jogadores que o Santos tem até agora. O Roleiser junto com o Zé Rafael e o Bom Tempo, para mim são esses. E ele foi sacado do time. Dificilmente é testado nas pontas, que é onde ele jogava. É muito triste, sabe? Eles fazem esses falsos discursos, mas a gente já tá no meio da temporada praticamente, já é no meio do ano, e pouquíssimas vezes os jogadores da base teve oportunidade. A gente vê o caso do Luca Meireles. Pô, o Tiquinho em má fase, sabe? Ele insiste no Tiquinho. O Luca não tem muita oportunidade. Enfim, para mim, esse caso do Ryan é algo que, se o Santos não mudar, vai ser fruto de outros meninos já. Porque os meninos sabem do futebol que eles jogam, que eles têm potencial. E eles vão buscar em outros clubes, infelizmente. Porque se o Santos não dá para eles a oportunidade, outro clube vai dar. A gente vê o Miguelito aí, fez um golaço lá na Série B contra o América. Mas o Miguelito também já estava começando a ficar com uma idade avançada para um menino da base. Eu achei que o Santos fez certo em emprestar. Ele teve oportunidades ali e não estava desempenhando o que a gente esperava. Enfim, mas a gente viu, os jogadores se destacam em outros clubes, eles buscam onde eles têm oportunidade, entendeu? É muito complicado.
Esse caso do Rian é um exemplo que a gente pode ter até de outros jogadores aí, conforme o ano vai passando. Mas eu não gostaria que isso acontecesse. Eu fico chateado demais, porque como um cara que acompanha a base, eu sei de meninos que são muito bons, que poderiam ajudar demais aí no profissional. E o Santos tá começando, tipo, deixa de lado, sabe? Eles falam que é o foco deles, que com certeza estão olhando para a base, mas a gente olha para o campo, as oportunidades são escassas. Os meninos que têm oportunidades são muito raros. Enfim, é muito complicado. E se dão uma oportunidade, é num jogo complicado, onde o Santos está perdendo, onde o Santos toma, sei lá, tá na pressão, quando a fase é ruim, só assim eles põem os meninos. Nunca é num jogo, por exemplo, na Vila Belmiro, quando a torcida tá apoiando, quando o time não. É só quando a borracha começa a estralar mesmo, que os caras põem os moleques na fogueira. E algum deles, como por exemplo, Bom Tempo, respondeu a alto nível, mas mesmo assim foi pro banco de reserva e tá tendo poucos minutos aí, comparado a antes. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, tá? Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Se você pensou em alguns outros jogadores que você gostaria de ter chance, outros meninos, comenta aqui embaixo. O que você acha do Rian? Acha que o Rian deveria ter oportunidade? Comenta aqui embaixo, tá? Fiquem à vontade. Eu vou estar respondendo todos, eu sempre respondo todos, então vamos ter esse bate-papo aí, beleza, rapaziada? Dá o like também, se você não deu ainda, e se inscreve no canal, por favor, se você não é inscrito, para ajudar o canal a crescer. Demorou, rapaziada? Um grande abraço e até o próximo vídeo.